Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde hoje vamos falar sobre um anime da temporada de inverno de 2019. É um anime que foi bem rápido passado porque é da Netflix e a Netflix não quer saber, eles colocam os animes e colocam todos os episódios. Só que daí, se você tá vendo na época que foi lançado o vídeo, você deve estar falando: Haru, mas não tá na Netflix. Sim, na Netflix do Japão eu acredito que esteja, mas na mundial não está. Então a gente teve que ver na internet. Mas pode ser que na época que você esteja vendo esse vídeo, o anime já tenha lançado, porque tipo, se você viu umas semanas ou meses, pode ser que o anime já tenha sido lançado no catálogo da plataforma. Mas para todo caso, o importante é que vamos falar sobre um anime que ele é bom, é médio. Ele não é aquele anime tipo espetacular, mas não é um anime péssimo. Eu diria que é um anime bom, médio, como eu disse. E é um anime de 12 episódios, é um anime original e que vai ter uma chance de ter uma segunda temporada. A gente vai falar sobre isso no vídeo. Sobre as chances de ter uma segunda temporada, sobre a obra em si, o que eu achei dos personagens. Então vamos falar sobre um anime que se chama Revisions, ou em Nihongo, eu acredito que se pronuncie Revisions. Eu não sei se eu pronunciei certo, eu peço desculpas, eu tentei puxar mais pro Nihongo, que eu acho que é mais fácil do que o inglês. Mas tá na tela para todo caso o nome, então vamos falar começando pelas chances de ter uma segunda temporada, que eu acho que é o que mais você quer saber. E daí a gente fala sobre o que eu achei da obra em si, sobre o episódio final, sobre os finais, o que eu achei mais legal da obra. Mas antes de começar, se inscreva no canal, porque pode parecer repetitivo, pode parecer, mas sua inscrição ajuda o canal a crescer, então dá uma chance, é de graça, aperta o inscrever-se, compartilha o vídeo, dá like, e agora vamos falar sobre Revisions, o que eu achei dessa obra. Começando dando um resumo, bem resumão da obra, porque sempre tem alguém que clicou no vídeo e não sabe do que fala. Então, Revisions acompanha a cidade de Shibuya e jovens do ano de 2017. Essa região é separada do mundo, é levada para o ano de 2388, em um futuro tipo bem distante de 2017. Nesse futuro, a humanidade está extinta, tipo não há mais rastros, tanto que é só a região que foi teletransportada para lá que está. O que acontece é que aparecem criaturas, os chamados, digamos que Revisions, ou algo semelhante a isso. Mas essas criaturas querem tipo pegar os humanos por algum objetivo. E assim, para se proteger dessas criaturas, uma mulher do futuro chega lá falando que é aliada deles e consegue as chamadas marionetes, que são mechas. Com essas mechas, 5 jovens vão poder pilotar e defender a cidade de Shibuya e tentar sobreviver enquanto tentam arrumar um jeito de voltar para o seu ano. Então eu diria que é bem isso a obra, um resumo dela. E daí agora a gente vai falar sobre a obra em si e sobre a temporada, mas é uma obra boa, vale a pena você ver, eu acho que você vai gostar. Mas agora vamos falar mais detalhado dela. Então, começando pela chance de segunda temporada, que é algo que você deve estar louco para saber. Então, segunda temporada, vai ter Haru? Então, vamos se basear na minha opinião e nos indícios que eu acredito que dá uma chance de ter uma temporada. O primeiro fator é Netflix. Pode parecer bobo? Pode parecer, mas Bad Beginning teve uma segunda temporada anunciada. Não foi lançado ainda, mas teve anunciado. A chance de ser lançado entre esse ano, mais tardar 2020, é grande. Então, Bad Beginning, como eu disse, vai ter essa segunda temporada. E Sword Guy teve parte 2, traduzindo, segunda temporada. E vem esse que, digamos que teve um final totalmente aberto e já deu um gancho para a segunda temporada ou parte 2. Então são obras que a Netflix normalmente produz ou paga direitos e eles colocam na plataforma e eles já colocam também com o pensamento de ter uma segunda temporada. Como eu falei, Bad Beginning, Sword Guy, até o anime Hero Mask e agora Revisions são animes que tipo tiveram ou terão uma segunda temporada, porque são animes que já, digamos que tá no planejamento da Netflix, tanto que às vezes eles colocam 12 a 15 episódios já para dar o gancho para ter a parte 2 ou a segunda temporada. Então a chance é enorme já pelo fator Netflix. Mas contando agora, tipo, o que a obra detalha que pode ter. Vamos falar um pouco da história, da possibilidade, se baseando daí do final para ter uma segunda temporada. E agora vamos falar sobre a segunda possibilidade, que foi por conta do final do que aconteceu do episódio de número 12. Então, o final do episódio 12 pareceu que Shibuya tinha sido salvo em modos. Por que isso? Por mais que eles tenham voltado e tipo, tenham voltado até de certa forma bem, como o Daisuke falou que eles sempre estão passando por exames, isso não foi totalmente tipo resolvido de certa maneira. Por mais que pareça que eles estão salvos, várias regiões em torno do mundo foram desaparecendo.
Tanto que apareceu a Miro lá e aquela agência dela falando que várias regiões estão desaparecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que, tipo, o plano daquela Revision lá parece que deu certo. Só que daí você deve pensar, ué, Haru, mas eu achei que ela tinha sido morta lá pelo Nicholas. Então, é isso que dá a entender. Mas se você for lembrar, na cena que tá tendo o Daisuke lutando lá contra o Kizaku ou o Nicholas, então, ele tá lutando e aparece um relance bem rápido a cena dela. Porque parece que ela tinha sido morta, mas por que eles colocaram aquela cena dela, tipo, só no chão, tipo, danificada? Então, por mais absurdo que pareça, ela pode ter continuado viva, e daí ela planejou como conseguir se restabelecer, pegou alguma vida. Não dá pra saber ao certo como foi isso, porque ela tinha que se manter no ano de 2388. Só que eles devem ter criado daí algum gancho, algo que a gente ainda não desconfia, que fez com que ela conseguisse voltar à forma e talvez conseguisse ter mais aliados. As possibilidades e teorias são enormes. O que a gente pode acreditar é que ela continuou viva, mesmo tendo levado o golpe do Nicholas, e daí ela conseguiu arrumar um jeito de fazer o plano dela dar certo. E agora vamos falar da possibilidade que já não é tão importante, mas ainda dá pra comentar, que agora a gente detalha daí do anime. O Keizaku, eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele, eu nem sei se é esse o nome, se é Keizaku ou se é Keizaku. Então, o que acontece é que ele continuou vivo de certa maneira. Ele se conectou ao Nicholas, porque o Nicholas pegou aquela esfera que podia conter algo dele, ou a alma dele, e daí se fundindo com ele, digamos que ambos viraram um só. O que acontece é que ele continuou vivo, tanto que o Nicholas ia tentar selar o Daisuke, só que ele não deixou, ele que selou ele próprio daí com o Nicholas. O que acontece é que eles ficaram, digamos que presos nesse espaço-tempo e não voltam, por conta que eles são um só. Então daí tem isso, e daí isso leva a acreditar que o Daisuke vai tentar de alguma maneira salvar ele, porque ele falou, por mais bobo que tenha parecido, tipo, só por ser um final, o garoto quer salvar o amigo, afinal é o melhor amigo. Tipo, desde a infância, quando a Miro falou que o dever dele é proteger todos, ele continuou protegendo, virou até obsessivo, algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas, tipo, esse foi o único amigo, o melhor amigo, que nunca ficou, tipo, longe. Enquanto os outros três ficaram se distanciando, ele continuou próximo. Então, tipo, isso tudo leva a acreditar que o Daisuke vai levar a sério, vai tentar montar um plano de tentar voltar e salvar o amigo. Isso é minha opinião, mas é mais um fator que leva a acreditar em uma segunda temporada. E agora o fator mais óbvio é que é sucesso e o dinheiro, ou dizendo a verba, material. O que acontece é que Revisions é um anime, como eu disse, da Netflix, então eu acho que dinheiro não vai faltar se eles quiserem produzir uma segunda temporada. Agora vai depender talvez da fanbase do anime, tipo, falar se gostou muito, se não gostou, porque é um anime que é aquele meio termo, muita gente amou, muita gente odiou, muita gente acha mais ou menos, mas, tipo, considerando todas essas opiniões, tipo, dá pra acreditar que, se for por isso, dá pra ter uma temporada nova. Mas agora, como eu disse, é fãs e a Netflix queria produzir. Então, digamos que as chances de Revisions ter uma segunda temporada são grandes, são altas. Então, eu torço para que essa segunda temporada seja anunciada já nesse ano e quem sabe no final do ano ou até mesmo em 2020 no começo já não é lançado a continuação. É esperar, porque agora eles vão ter que montar talvez a história ou eles já tenham montado do que aconteceu. Afinal, partes do mundo inteiro desapareceram. Estão relacionados a Revisions? Está relacionado à escolha da Miro não ter matado lá o Keizaku no passado? Então, é esperar para ver, porque chance e desenvolvimento da história eles vão fazer muito bem. Bom, tendo falado já um pouquinho do resumindo que é a obra da chance de segunda temporada, vamos falar agora sobre a obra em si, sobre o personagem, sobre o que eu achei. Eu achei que é um anime muito bom, pela questão de viagem no tempo, que é algo bem legal, tipo fã de animes como Steins Gate e entre muitos outros, tipo ReZero, deixa eu pensar em outro, aquele Boku da Kegai Naimachi e muitos outros que tem a viagem temporal, vai gostar um pouco desse, porque é tipo ficção científica, tipo, eles foram pro futuro, depois eles vão voltar pro passado no final, então tem a viagem no tempo, eu acho que é legal, tipo, pra quem gosta desse gênero. É um anime que coloca várias questões que se você não prestar atenção você nem nota. Tipo, a sobrevivência, tipo, digamos, uma ditadura que eles colocam, tipo, eles não detalham muito nisso, mas você percebe se vendo.
Depois eles colocam, digamos que meio entre modos, uma democracia. Você vê a questão pelo poder entre dois garotos que ficaram brigando para ver quem ia ser o líder. A gente vê a obsessão em proteger os companheiros. E a gente vê a questão de confiança, dar uma segunda chance. Então esse anime tem várias dessas questões que eu falei, entre muitas outras que eu não lembro no momento para falar. Mas são várias questões que o anime apresenta e eu acho legal de ressaltar todas essas. A questão do protagonista ter vivido a vida dele para querer proteger os colegas dele foi muito legal, porque no passado ele foi sequestrado e a Miro fala que um dia ele vai ter que proteger todos, vai ter que é essa o destino, a missão dele. E acontece que isso meio que virou um trauma, uma obsessão que qualquer perigo que ele visse com um amigo ou uma amiga ele já protegia eles ao mesmo tempo. Isso foi uma questão legal, digamos que, como eu posso dizer, o amor, mas que vira um amor obsessivo, faz com que o protagonista tenha, digamos, perdido as suas razões, a sua motivação, porque digamos que o objetivo da vida dele era ele querer proteger esses amigos. Só que ele viu em alguns momentos que os amigos também não precisavam de proteção, e após ele ter visto a morte de um de seus companheiros, isso viu que ele não é nada, ele não consegue proteger os companheiros como ele falou que iria proteger. Então, nesse tipo de questão, o anime desenvolveu muito bem o protagonista. Eu devo dizer que foi um dos protagonistas que mais teve um desenvolvimento bom dessa temporada, ou até dos animes, porque vê desde o começo que ele, digamos que ele era arrogante sim, porque quando ele conseguiu o poder dele lá da marionete, digamos que isso fez com que ele falasse, agora eu posso proteger todos, só que poder demais faz com que você perca a cabeça. E por mais que ele usasse, digamos que eu quero proteger todos, isso era mais como uma desculpa. Afinal, por que ele queria ser o líder? Ele poderia proteger todos não sendo o líder. Tanto que no final da obra ele viu que ele mesmo falou, eu não sou bom em liderar todos. Isso foi legal, porque desde o começo, metade, final, mostrou o amadurecimento do Daisuke e foi de uma forma legal. O garoto que era arrogante, digamos que mitidinho assim, achava que conseguiria proteger todos, teve, digamos que seus valores perdidos quando viu que ele não consegue, e depois ele lutou contra o destino de certa maneira, e ele mudou o destino dele, tanto que ele voltou no passado de 2010, onde ele seria morto lá pelo Nicholas, onde daí causou tudo a mudança na história, que foi a parte do final isso. Mas como eu disse, ele mudou os pensamentos dele, os valores dele, e ele mudou o chamado destino. Então isso é uma questão legal que o anime colocou, que você muda o seu destino, e o protagonista conseguiu mudar, e ele teve um amadurecimento, ele não acreditou mais só no destino, porque ele viu tudo o que aconteceu com ele nesse tempo, então isso ficou muito legal. E depois ele viu o laço que ele tem com os companheiros, eles tentando arrastar ele de volta para o ano dele, que é 2017. Então isso foi legal, eu acho que em termos de desenvolvimento, esse protagonista ficou muito bom. Tudo bem que o Daisuke não seria um bom líder, mas o Guy perde nisso também. O Guy não é um bom líder, me desculpe se você gosta, se você acha ele um bom líder, mas ele não é. Eu vou ter, acho que só 2 fatores pra falar isso, é mais minha opinião. O Guy, ele é metido, ele é arrogante, ele acha que, de certo modo, ele pode parecer que é inteligente, que passa uma confiança, que é calmo. E o que me irritava ao longo da obra é ver que aquele Kuroya Uasan lá, falava lidere todos, e ele não conseguiu liderar, ele não liderou, ele não foi o líder. Quem liderou foi a Izumi, só que agora eu não lembro se o policial tinha deixado daí o cargo para ela liderar todos, porque ele falou na cara, lidere todos, e o Guy não fez isso. Ele agiu como líder em modos, porque na minha opinião, o verdadeiro líder, eu diria lá do time, era a Haru-chan ou o Keisaku, porque esses personagens são personagens que mais teriam postura de líder, diferente do Daisuke e do Guy, porque o Guy não daria uma segunda chance pro Daisuke, e o Daisuke foi de muita importância. Então devemos dizer que o Guy não tem como, me desculpa, mas ele não teve postura de líder, embora desse a entender que ele tem, eu acho que a arrogância dele falou mais alto. Então, digamos que em modos, mas ele tem momentos legais, mas mesmo assim eu não acho um personagem muito legal. Mas como eu falei, o Keisaku é aquele personagem que não tem como, é aquele personagem da hora, você se diverte com ele.
foi a morte que mais daria para sentir do anime, tipo, ver a morte dele, o final, ele salvando o melhor amigo, falando que o Daisuke tem muita sorte, tipo, não tem como, a vingança que ele quis fazer contra lá, protegendo a mãe dele, por tudo que aconteceu, tipo, não tem como, é um personagem que, digamos que em modos de todos, teria a postura de líder sim, é um personagem calmo. Só que daí você pode falar, mas ele não tem a postura, tipo, de ter a razão, já fazer a escolha certa. Porque, tipo, ele não saberia administrar, sim. Só que nesse ponto, a Haru-chan, ela é melhor. Ela é sábia, digamos, tanto que ela deu uma segunda chance pro Daisuke. Daí o Kezaku, ele concordou e foi assim que ele conseguiu voltar pro time. Então devemos dizer que, entre esses dois, ambos têm postura para ser o verdadeiro líder do grupo do time. A Izumi é aquela garotinha que, tipo, ela tem uma paixão lá pelo Daisuke e o Keisaku deu pena porque ele gosta dela e no fim isso daí, tipo, nem ficou resolvido. Tipo, a questão amorosa foi apresentada de certa maneira e, tipo, é uma questão que você shippa quem você quiser. Por quê? Por mais fofa que a Izumi seja, eu shippo até ela mais com o Keisaku porque ele gosta dela e pelo fator que o meu ship do anime é o Daisuke e a Miro. Sério, não tem como. Aquela cena final lá do beijo, tipo, foi muito bonitinho, sério. Ela deu um beijo tipo de One-chan, mas tipo, ela gosta do Daisuke. E o Daisuke tem um interesse amoroso nela. Então tipo, não tem como não shippar os dois, sério, é o ship do anime. Mas se fosse escolher Best Boy e Best Girl desse anime, ou talvez até da temporada. Da temporada eu não colocaria Best Boy daí desse anime. Mas se for pra escolher do anime em si, o Keisaku ganha, tipo, de lavada. Best Girl, eu acho que essa já ganha da temporada, talvez. É uma forte concorrente. Eu coloco a Miro. Sério, o passado dela, desde criança, quando ela teve que se tornar uma balanceadora, ela teve que fazer viagens no tempo, ela teve que, tipo, obedecer somente a ordens, e no final ver que ela não obedeceu a ordem, ela concordou com o Daisuke, quis, digamos, ficar do lado dele. Foi uma questão legal, então, tipo, ela tem um passado triste, ela tem um desenvolvimento legal, ela não pôde contar tudo para eles porque não queria também, de certa maneira, ferir os sentimentos, e ela sempre se importou com eles. Então, isso foi legal, e eu acho que ela é a best girl do anime e talvez da temporada. Fora que é uma waifu bem bonita, então, tipo, ela tem tudo. Ela é inteligente, ela tem um passado que foi interessante, ela tem até um desenvolvimento legal, então ela tem todas essas qualidades para ser waifu. O que acontece é que agora já que estamos falando dela, o que acontece é que ela não lembra das memórias dela. Isso eu acho que o anime não colocou, ou eu que não lembro agora. Mas ela, tipo, ela não tem lembranças daquele ano que ela foi salvar o Daisuke. E por que ela não tem lembranças daquela primeira vez que ela foi salvar? Isso é algo que eles não detalharam bem. Eu cheguei a pensar que a One-chan dela foi a que salvou o Daisuke, porque em um relance, em uma cena, parece que elas têm a mesma cor, parece até que elas são gêmeas. Então, na minha opinião, isso é só uma teoria, eu diria que foi a One-chan dela que salvou o Daisuke e o pessoal na primeira vez, e daí depois foi ela que fez essas viagens no tempo. Mas isso não é comprovado e não dá pra falar, porque daí elas teriam o mesmo nome, elas seriam idênticas, mas ficaria mais provável que se fosse isso. Mas como eu disse, já disse o meu chip, já disse o que eu acho da Miro, eu já falei da maioria dos personagens, eu acho que já falei do Keisaku lá, ele ter salvo o Daisuke foi legal. Então eu acho que era isso que dá pra falar dos personagens, na minha opinião. Tem vários personagens, sejam legais ou chatos, tipo aquela Yumiko Sensei, tipo, do nada ela começou, digamos, a ter um crush no garoto, ela começou quase a pegar ele. Tanto que daí o outro apareceu na hora e daí ele agradeceu, porque ela ia dar um beijão dele. Tipo, a mulher ficou meio louca, devemos dizer. Mas foi legal essa cena, ela teve, tipo, uma cena legal, tipo, o começo do anime, ela fechou a porta na cara deles, eles poderiam morrer, e no final, ela que protegeu a Temari. Então, tipo, isso foi muito legal, a Temari, tipo, ela arriscou a vida dela. Então foi uma personagem que foi meio louca ao longo da obra, mas foi legal ver ela salvando e arriscando a vida dela pra salvar a aluna dela. Eu acho que isso foi bem legal. Outra chance que eu não falei, que é um indício relacionado à nova temporada, eu esqueci de falar disso, mas eu vou falar agora, é o tio lá do Daisuke. Ele pegou o vírus lá para eles estudarem em 2017 e já prepararem uma cura. Porque preparando uma cura, eles curam a pandemia, que foi a grande doença que acabou com a humanidade na época.
talvez que seja isso um fator que fez daí o mundo desaparecer, porque eles estudando essa doença, eles fariam a cura. Talvez daí algo relacionado que os Revisons não gostaram, talvez, e decidiram, digamos que, como eu posso falar, eles decidiram desaparecer com o mundo. Mas se ambos tinham um objetivo, então fica essas partes confusas que a gente vai precisar de uma nova temporada para que seja explicado. Mas esse negócio do tio do Daisuke ter encontrado, digamos, ele estudar esse vírus, talvez encontrar uma cura, pode ser uma ligação a uma segunda temporada e com o desaparecimento do que teve do final do episódio 12. Mas isso é só a minha opinião. O anime tem cenas engraçadas, por incrível que pareça, tipo aquela cena lá que a Izumi lá, ela vai falar lá naquela reunião que é aniversário do Daisuke, então eles queriam preparar uma festa. Então eu acho que foi a cena mais relevante, assim, ao longo da obra você encontra umas cenas bem engraçadinhas. Tem um pouco de ecchi, isso é algo que eu queria falar. Eles têm alguns momentos o fanservice aí, então você vai gostar. E era isso que dá pra falar do anime. Ele é um anime legal, ele tem tipo questões como obsessão, questões de guerra pelo poder, questões de confiança, dá uma chance pro companheiro. É um anime que isso tudo é ressaltado ao longo da obra e você vai notar. Então, tipo, eu super recomendo e você vai gostar desse anime, que eu acho que é um anime bem bacana, bem interessante e é bem curtinho, são só 2 episódios. Abertura magnífica, sério. Se eu não me engano, é o mesmo grupo que fez a abertura de Noragami, então você vai notar pela melodia, pela voz do cantor e você vendo o nome estando na abertura, você vai perceber que esse grupo é muito bom. Afinal, a abertura de Noragami é bom. E essa abertura é sensacional, sério, tipo, não tem como, a banda é muito boa. Então, o encerramento é bonzinho, só que é esse o problema. Anime de maratona, você tipo, quer sempre pular encerramento. Só se o encerramento é fantástico, daí você não pula, mas esse você vai pular. A abertura você ainda não pula porque ela é boa. Só que só relembrando, o encerramento, se você pular, ainda tem um pouco de cena do anime. Então não sai do episódio, porque ainda vai ter cenas do episódio daí. Mas só deixando isso claro pra você já não pular aí pro próximo, porque tem umas informaçõezinhas legais. Porque tem uns minutinhos ainda que passa o episódio, então é bom você saber isso. Mas era isso. Agora é esperar a Netflix, é esperar as contas oficiais de Rivajonzu pronunciar-se sobre a segunda temporada. Porque vai ter, eu acredito. Só espero que seja ainda em 2019 ou seja mais tardar em 2020. Mas se tratando da Netflix, eu acredito que até o final de 2019 tá a temporada 2 ou parte 2. É um anime que vai ter chance grande. Tem tipo, o final vai dar gancho pra muita coisa acontecer. Talvez a Miro faça uma viagem temporal e se encontre de volta com eles, só que de uma outro espaço temporal. Ou talvez ela se encontre com eles mesmo dessa Shibuya, já que eles estão acostumados a lutar. Bom, é esperar, tem várias chances, tipo, eles podem fazer muita coisa legal. E o que aconteceu? Por que desapareceu várias regiões? O que os Revisons têm a ver com isso se eles estavam mortos? Vamos ter que esperar para ver e talvez tenhamos o Keisaku, porque eu acho que se tiver segunda temporada, ele aparece ainda mais porque o Daisuke vai querer proteger. Só sei que é um anime legal, tem um pouquinho de romance, não é o foco, tipo é pitadinha, o foco fica mais em ação, aventura, drama. É um anime bem legal por esses gêneros e eu acho que você vai querer shippar o Daisuke e a Miro, é o meu ship. Mas diga nos comentários o que você achou desse anime, compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal porque isso ajuda bastante. Se você ainda não viu esse anime, vá ver porque ele vale a pena, é bem rápido de maratonar, você maratona em menos de 5 dias se você já quiser ver tudo. Então, vê aí o Revision se você ainda não viu, se você já viu, me diz o que você achou. Ou até reveja, vai que você não notou algo. Eu mesmo às vezes teria que pensar em rever, porque vai que eu não notei algo. Mas muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?